Irmãos, estamos na série Em Seus Passos, o que faria Jesus, não é verdade? E temos aprendido muito, irmãos, e a cada palavra o Senhor tem falado e vai continuar falando, porque a sua palavra é viva e eficaz. E eu quero trazer para vocês agora essa reflexão do dia de hoje, que está lá em Mateus 23, de 1 a 12. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 23, de 1 a 12. Mateus 23, de 1 a 12. O título da mensagem de hoje é Jesus e os fariseus, quando a religião esconde o coração. Olha que tema precioso, profundo e muito importante para nós nesta noite. Diz assim então a palavra do Senhor, Mateus 23, de 1 a 12. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para ser vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios, ou seja, são pequenos estojos de couro contendo pergaminhos com versículos da Torá, bem largos, e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês serão irmãos. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta porção da tua palavra. Uma palavra tão atual, Deus, que nunca será desatualizada. Nós é que precisamos mudar e nos atualizarmos para aprendermos e compreendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Do contrário, Deus, nós seremos apenas religiosos, ou muitas vezes, Deus, buscando uma religião cegamente, não veremos a tua glória. E o pior, Deus, por acreditarmos que estamos te buscando, não veremos a tua glória e o nosso destino não será outro, senão distante do Senhor para todo sempre. Abençoe cada um que está aqui neste lugar, abençoe a cada pessoa que acessar este vídeo na internet, que a tua palavra fale aos seus corações, destampando os ouvidos e retirando as escamas dos olhos espirituais, em nome de Jesus. Amém. Amém. O versículo-chave está na parte A do versículo 5 de Mateus 23. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Infelizmente, isso é uma cruel realidade, contemporânea, atual. Muitos lugares hoje fazem de tudo para ter os likes das redes sociais. Muitos lugares que se dizem igrejas desejam ter a aprovação de homens. Deus não está lá. Deus não faz parte do culto. Até cantam louvores, pregam ou leem a palavra, porque pregar a palavra de Deus é completamente diferente de lermos. Porque quando você lê a palavra, você lê um livro qualquer. Quando você medita na palavra, você está meditando na palavra de Deus, cujo autor é o único que se faz presente diante de uma meditação, diante de um devocional, diante de uma leitura. Você já viu alguém se parecer um super religioso, mas que é frio, julgador, distante? Jesus enfrentou esse tipo de comportamento dos fariseus.
Homens que conheciam plenamente cada palavra da lei, mas não viviam o amor. Você já conheceu alguém que fala bonito sobre Deus, que cita versículos com facilidade, mas que trata os outros com arrogância, com frieza? É essa religiosidade de aparência que não é nova. É do tempo de Jesus. E Jesus os confrontou diretamente em seu ministério, especialmente quando olhou nos olhos dos fariseus, homens que conheciam profundamente a lei, mas que não deixavam o amor, a compaixão e a humildade guiar suas ações. Normalmente nós temos pessoas que são moralistas, conhecem tudo para dar lição de moral, sabem humilhar com diplomacia, têm todas as palavras para poder responder e atacar, mas são pessoas que não praticam o amor. São pessoas amargas, são pessoas que ainda não conheceram Jesus. E muitas dessas pessoas, infelizmente, por um lado, mas felizmente por outro, habitam a comunidade, a igreja. E não precisa ir muito longe. Em algum momento nós vamos ver palavras que, quando anunciadas, retratam mais da essência humana do que da espiritualidade de uma pessoa. Às vezes falas infelizes, que não deveriam ser proferidas, mas em hipótese alguma, porque não tem freio na língua e solta mesmo. Não pensam antes de falar, atacam, né? Fazem de uma forma muitas vezes velada, e isso machuca as pessoas. Eu já falei várias vezes na igreja, e falo isso na minha casa, no meu lar, e com qualquer pessoa, que todos os investimentos que nós temos feito da fidelidade dos irmãos, eles precisam ser plenamente cuidados. Mas se nós cismarmos de trocar esse microfone que nós acabamos de trocar, a gente troca. Tudo bem. A gente pode colocar 30 outros microfones, como esses que estão aqui do coro. A gente pode tirar essa árvore e colocar uma outra coisa aqui no lugar. Isso não vai machucar ninguém. Mas as palavras, quando ditas, elas precisam ser filtradas. E quem é que vai filtrar essas palavras que saem de nós, se nós somos cristãos? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Nesse texto, Jesus denuncia algo que ainda é muito atual: pessoas que usam a fé para se exaltar, mas não conseguem servir. Cobram demais, questionam demais, criticam demais e são os que menos fazem. São os que menos se dedicam. Se Jesus, hipoteticamente, ele está aqui, Jesus está aqui. Eu creio em nome de Jesus que ele está aqui. Mas aqui são perguntas humanas. Se Jesus entrasse agora aqui nesta igreja, o que ele corrigiria? São reflexões, irmãos. A responsabilidade da igreja é uma responsabilidade compartilhada. Eu sou irmão de vocês. Vocês são os meus irmãos. Eu só tenho uma função de liderança. Mas no patamar ideal, o meu sonho é que nós todos nos tratemos de igual para igual. Eu não preciso me preocupar. Eu não precisaria ficar preocupado de A, de B ou de C, porque C, D e E não conseguem andar juntos e toda hora, todo dia, todo instante, a gente precisa corrigir alguma coisa. Então, assim, será que a gente precisa corrigir ou a gente precisa confrontar? Falar assim, meu irmão, minha irmã, supostamente irmão, supostamente irmã, o que você quer? Qual é o seu anseio? Você quer ser servido, servida, ou nós vamos servir a Jesus Cristo? Nós vamos fazer a obra de Deus, tanto uns para com os outros, que no final eu acabo te servindo e você também me serve, mas não porque eu faço, porque eu vou esperar algo em troca, porque os fariseus faziam isso. O que os fariseus faziam? Esperavam o quê? O elogio dos homens. O clima espiritual em Jerusalém é tenso,
O povo espera por um Messias guerreiro, enquanto os líderes religiosos se sentem ameaçados pela autoridade e popularidade de Jesus. E é neste momento que ele não dirige apenas aos fariseus, mas também à multidão e aos seus discípulos. E o que ele diz é surpreendente. Os fariseus e escribas ensinam a lei de Moisés corretamente, mas eles não vivem o que pregam. Os fariseus eram mestres da lei. Os escribas eram aqueles que faziam cópias da palavra. Então, tanto um quanto o outro conhecia. Quantas vezes a gente não foi fazer alguma cartinha personalizada e daqui a pouco a gente já decora e começa a escrever sem ter que olhar para copiar? Não é assim? Os escribas são assim. Então eles exigem dos outros um padrão que nem eles mesmos vivem, mas criticam e nem praticam. Eles usam a religião como pedestal de vaidade, buscando um reconhecimento e honra dos homens, ao invés de humildade e serviço. E é nesse cenário que Jesus traz um ensino sobre liderança, coerência, humildade e a verdadeira razão de nós estarmos aqui, que é termos o coração na obra de Deus, para a glória de Deus, vivendo para Deus. Números atuais. 70% dos cristãos entrevistados no Brasil dizem já ter sido feridos por líderes religiosos. E, gente, líderes religiosos da mais alta hierarquia que vocês possam imaginar. Desde o pastor a um diácono, um professor de escola dominical, e assim por diante. Líderes. Então veja, 70%, isso é muito alto. Nós estamos falando do reino de Deus. Cresce o número de pessoas que se dizem espirituais, mas no fundo são religiosas. Que na primeira oportunidade vai, se dispersar. É uma realidade cruel, mas é. Igrejas cheias aos domingos, mas vazias de relacionamentos na semana. Realidade atual que nos mostra que hoje nem mesmo o domingo é um dia que a igreja está repleta de pessoas. Não é verdade? E como a gente comprova isso para a religiosidade? Quando num dia de ceia a igreja lota. A ceia, ela é importante? Sim. Mas e se tiver um problema aí que a gente não conseguir praticar mais a ceia por falta de suco de uva e pão? Não tiver, vai ser suspendido por 3 meses. A igreja fecha as portas? Não. Por quê? Porque é um memorial. É importante, é relevante, é a razão central da igreja do Senhor Jesus, lembrarmos, e ele diz, fazer isso em memória de mim. Então, ele quer que faça, porque ele quer que a gente pratique. Mas será que nós vamos ter então não que a gente seja religioso, mas será que a gente vai ter que colocar a ceia todo domingo? Toda quarta? Toda escola dominical? E todo culto? Será que nós vamos ser surpreendidos com a igreja enchendo? Será que é esse o caminho, irmãos? Para nós vermos o avivamento de Deus? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Não é. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. O dilema que a gente tem vivido é que a religião para impressionar ou a espiritualidade para transformar? Estou impressionando a quem? A pessoas ao meu redor? Nossa, olha, aquela pessoa está indo para a igreja, eu não vou. Eu poderia estar lá. Que dedicação, que zelo. Os fariseus e os escribas também eram zelosos. E Jesus está repudiando. Jesus nos convida para sairmos das aparências, para vivermos uma fé com propósito e compaixão. Então o que Jesus quer que a gente viva? Uma fé com propósito e compaixão. Vamos falar juntos? Uma fé com propósito e compaixão. Compaixão, irmãos. Qualquer pessoa que adentrar nesta igreja, qualquer pessoa que passar por essa calçada, se você passar na hora que ela estiver passando, cruzando o seu caminho, você dizer um bom dia, boa tarde, ou uma boa noite, com um olhar de compaixão, Jesus falou no coração daquela pessoa. Então, algumas lições são importantes para a nossa vida. Primeiro,
O que diz a primeira lição? A aparência não substitui a essência. Vamos falar juntos? A aparência não substitui a essência. Mateus 23:5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Jesus denuncia o desejo de parecermos piedosos, mas vivermos de formas distantes de Deus. O que muitas igrejas estão praticando? Investem em estética, performance e popularidade, mas não estão mais investindo em discipulado, arrependimento e transformação de vidas. Eu louvo a Deus porque nós temos praticado isso aqui. Nós podemos receber quem quer que seja que entre por aquela porta e permaneça aqui. Mas para fazer parte da família, precisa de quê? Discipulado. Mas pastor, eu já sou crente velho. Sou crente velho. Eu já tenho 50 anos de jornada. Ah, tudo bem, mas você já está firmado em algum lugar? Não, então você está vindo para cá. Você precisa conhecer o que nós praticamos para a glória de Deus, para você discernir se é isso que você quer. E já teve pessoas que foi para a classe de integração, ficou até o último dia e se despediu. Falou, pastor, não é isso que eu quero. Porque eu vou ter que abdicar da minha vida para me submeter a coisas que a Bíblia não me deixa fazer. Eu falei assim, pois bem, muito obrigado, você foi íntegro e você foi honesto. Então, se você decidiu sair por aquela porta, é a sua escolha. E está tudo bem. Entende? Eu fiz um discipulado, quando eu fui discipulado, entrando na igreja para se tornar membro e tudo mais, estava aí a Denise. E uma dessas pessoas falou isso no final. Tanto aqui que eu ouvi, tanto lá que eu também vi. Um menino, jovem, inteligentíssimo, questionador, sabe, sabia da Bíblia de ponta a ponta, mas lá na hora da decisão, então você se decide por Cristo? Então eu não posso fazer isso. Não é que você não pode, não lhe convém. Eu falo, não, então não é isso que eu quero. Eu não tive mais notícia dessa pessoa, não sei como que essa pessoa pode estar hoje, se está hoje, mas é isso. Um copo de cristal pode parecer limpo por fora, mas se estiver sujo por dentro, ninguém vai usar. Ninguém vai usar. Você está buscando parecer certo ou você quer ser transformado? A espiritualidade de Jesus começa no coração. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jesus retoma esse princípio ao ensinar sobre a origem das atitudes humanas. Veja o que ele disse. Lucas 6:45. O próprio Jesus. Lucas 6:45. Vamos procurar o texto? Vamos lá? Todo mundo? Quem achar pode ler. Lucas 6:45. Vamos lá. O povo bom de Bíblia já vai achar e já vai subir, já vai ler. Lê alto. Exato. Perfeito, Paula. Obrigado. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, mas o homem mau tira as coisas más do seu mau tesouro. 5 coisas que a gente precisa estar atento. Primeiro, avalie suas motivações antes de servir ou postar algo sobre fé. Às vezes nossas redes sociais estão lindas, estão perfeitas, só que as pessoas sabem quem nós somos. Se é um vizinho que escuta você brigar, gritar, chutar o balde, escandalizar, aí ele vai ver sua rede social e fala, nossa, que hipocrisia. Olha. Peça retorno de pessoas sinceras sobre o seu testemunho. Confesse seus pecados ocultos, não para homens. Não façam isso, mas para Deus. Nós não temos que confessar nossos pecados para homens. Nós temos que confessar os nossos pecados, inclusive os ocultos, a Deus com honestidade. Deus, me ajuda a limpar meu coração, me ajuda a limpar minhas atitudes. Deus, me ajuda a amar quem está me odiando. É isso que eu preciso fazer. Eu não quero revidar o mal com o mal. Jejue uma vez por semana sem divulgar. É entre você e Deus. Se você divulga para todo mundo, estou fazendo jejum, eu estou caindo morto aqui, água por favor, você vai ganhar o holofote dos homens. Deus não recebeu esse jejum. Deus não recebe, irmãos.
Nós queremos impressionar quem? Nós queremos fazer jejum para impressionar Jesus? Oh Deus, como eu sou. Gente, Ele nos conhece. Ele vai falar, levanta, vai procurar o que fazer, eu não estou te recebendo essa oração. Busque a Deus no secreto, antes de falar dele em público. Porque quando você buscar a Deus no secreto, quando você estiver em público, você vai ser a autoridade do Senhor. Porque você não vai ser você mesmo. Você vai ser instrumento de Deus. Para a glória de Deus. E não para mostrarmos o quanto nós somos maravilhosos. Lição número 2. A religião que oprime não reflete o coração de Deus. Vamos falar juntos? A religião que oprime não reflete o coração de Deus. Mateus 23, 4. Eles atam fardos pesados, mas eles mesmos não estão dispostos a levantá-los. Você vai frequentar uma igreja, ou uma suposta igreja, e aquela religiosidade pesada vai te escravizar para sempre. E para você sair disso, você precisa estar com os olhos abertos da fé. Você precisa estar com os ouvidos destampados para ver a glória de Deus. E você só vai alcançar a glória de Deus quando você buscar pela verdade, porque a palavra é clara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem outra forma senão pela verdade. Eu já estive debaixo de um jugo religioso. E quando eu meditei na palavra, que eu nunca tinha pego na palavra de Deus, em 27 anos de religiosidade, eu tinha Bíblias novas, várias guardadas, várias, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. E no dia que eu li, que as escamas caíram, e que eu procurei o meu líder religioso para perguntar sobre como eu poderia compreender mais a palavra, ele disse: se você tomou essa decisão, é melhor que você saia. E eu olhei para aquele homem com compaixão, mesmo neófito. Mas eu preferi ficar com Jesus do que me submeter a homens ou uma religiosidade cega, que não me deixaria ver a glória de Deus. E nós temos que desejar isso para mim e para você. Jesus critica os que se opõem a regras duras, que não vivem com compaixão. O que muitas igrejas estão praticando, exigem comportamento antes de acolhimento. Querem que o pecador mude antes de se sentir amado e aceito. Não é dessa forma. A mulher adúltera, João 8, de 1 a 11. Os fariseus queriam apredejá-la, mas Jesus defendeu, acolheu e depois disse: olha, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Jesus acolheu antes de corrigir. Jesus acolheu antes. Zaqueu, Lucas 19, de 1 a 10. Publicano corrupto, Jesus disse: hoje eu preciso ficar na tua casa. Foi na casa dele antes de qualquer arrependimento. Quando nós julgamos alguém, criticamos alguém, ou apontamos o dedo para alguém, irmãos, nós não estamos sendo cristãos. Nós estamos sendo fariseus. Nós estamos sendo escribas. Depois do encontro com Jesus, Zaqueu decidiu mudar a sua própria vontade. Terceiro, mulher samaritana, João 4. 5 maridos e vivia com um homem que nem era o seu. Jesus não acusou. Ele ofereceu água viva. Ofereceu água viva. E olha que ele sabia tudo, hein? A transformação da mulher samaritana veio do encontro com amor e não da condenação. Como um hospital que exige a cura do paciente antes de internar, né? Como é que a gente vai conseguir isso? O Evangelho liberta, irmãos. Se a sua fé está pesando, talvez você não esteja seguindo Jesus, mas regras humanas. 5 ações práticas. Ouça sem julgar quem está em queda ou crise. Ore por pessoas que lutam sem pressioná-las a mudar. A pessoa está lutando, você pode orar com ela, ore. Mas não vamos ficar pressionando mudar. Quem convence? Sou eu? É o Espírito Santo. Ofereça ajuda prática antes de exigir mudança.
Fale mais da graça do que condenação. E receba quem chega quebrado, sem rótulos e nem olhares acusadores. Quem adentrar por aquela porta precisa ver no meu olhar e no seu olhar o olhar do Mestre, o olhar de Cristo. Terceira lição. A autoridade espiritual é para servir, não se exaltar. Vamos lá? A autoridade espiritual é para servir e não se exaltar. Exatamente. Versículos 11 e 12. O que diz Mateus 23, 11 e 12? O maior entre vocês deverá ser o quê? Servo. Servo. A autoridade espiritual é avaliada pelo quanto se serve e não pelo quanto se manda. A autoridade espiritual precisa ser revista e praticada de tal maneira que reflita Cristo. O que muitas igrejas estão praticando são líderes querendo tronos, títulos e reconhecimento, mas se ausentando da dor do povo. Mateus 23, 4 diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês impõem fardos pesados aos outros, mas não levantam um dedo para ajudá-los. Jesus condenou líderes que amavam títulos, mas desprezavam o povo. E da mesma maneira hoje, às vezes tem líderes que amam o povo, mas as pessoas querem títulos. Porque para você passar por uma sucessão pastoral hoje em dia, gente, é um negócio fenomenal. Existe uma lista enorme, capaz de bater no teto e ir lá para o fundo assim. Cobranças. Será que é isso que Deus quer? O perigo de hoje: pastores que se tornam celebridades e não servos, púlpitos cheios de vaidade, esvaziados de compaixão, ministérios que mais parecem corporativos do que comunidade de amor. A igreja do Senhor Jesus não é empresa. Tem muitas pessoas já adotando isso, irmãos. Nós temos que adotar princípios de empresa dentro da igreja. Eu discordo 300%. A igreja do Senhor Jesus não tem padrões do mundo. A igreja do Senhor Jesus não é uma empresa. Jesus é o rei e ele lavou os pés dos discípulos. Hoje alguns líderes nem olham para os membros mais simples. Dificuldade de olhar para membros simples. Tem líderes que estão selecionando a quem ele vai acolher em momento de dor, A, B, C ou D. Ah, mas se tem o status C, D e E, esse eu vou lá acudir. Busquemos liderar com humildade. Quanto mais alto Deus te leva, mais abaixo você deve alcançar. Então, algumas lições práticas. Sirva as pessoas que também não podem te retribuir. Porque você vai estar servindo a Deus. Cuide dos meus pequeninos. Então, cuidar de alguém que pode te dar algo é fácil. Participe de tarefas simples da igreja. Limpar, acolher, receber. Não valorize nem se vanglorie de títulos espirituais. Não servem para nada. Paulo mesmo disse que considerava isso o quê? Esterco. Não é? Esteja disponível para ouvir, não apenas para ensinar. E esteja entre os membros, não acima deles. Irmãos, nós precisamos estar entre nós. Entre nós. Todos nós, e eu já falei para vocês também várias vezes, cada um de vocês é um líder. Na escola, numa empresa, na rua, nós somos líderes. As pessoas estão olhando o nosso comportamento. E diferente das câmeras que tem demais hoje em dia, tem uma que sempre existiu e que está de olho em nós até o último dia da nossa vida, que é o olhar de Cristo, é o olhar de Deus. Nós podemos manipular até os pontos cegos das câmeras, mas de Deus nada escapa. Quando está escuro, será que a gente tropeçaria nas cadeiras? No altar? O que vocês acham? Se apagar todas as luzes, fechar todas as portas, o que vocês acham? O que vai acontecer aqui? Vai ter cadeira voando para tudo quanto é lado, né?
Para Deus, não tem escuridão. Ele vai enxergar desse jeito. Na verdade, melhor, né? Porque Ele olha dentro do nosso coração. Quarta lição. O orgulho espiritual afasta, a humildade aproxima. Então, o orgulho espiritual afasta e a humildade aproxima. Vamos falar juntos? O orgulho espiritual afasta, a humildade aproxima. Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus vai encerrando esse trecho com um alerta muito importante e direto. A verdadeira grandeza no reino de Deus é a humildade, irmãos. Porque a arrogância é obra da carne. A soberba é obra da carne. O orgulho é obra da carne. Então ele contrasta o comportamento dos fariseus que se exaltavam publicamente com o caminho da humildade que Deus valoriza e exalta. A exaltação própria é perigosa. Eu não vou mais fazer tal coisa porque o pastor não sei o que, não sei o que. Porque o pastor não sei o que. Gente, o pastor só guia. Sabe o que eu quero fazer? Quando o irmão vem falar comigo, eu já quero passar para o outro. Vai conversar com o irmão lá, irmão. Porque você vai se entender. Eu estou atendendo no gabinete. Gabinete pastoral hoje em dia, em muitas igrejas, não existe. Não existe. Você não tem acesso ao pastor. E aqui nós temos. Em qualquer momento, é só marcar. O pastor vai estar disponível. Disciplina e ordem. Organização. Não tem um domingo que eu não aconselhe alguém. Graças a Deus por isso. Mas em muitos lugares, o pastor não quer nem saber de gabinete. Você não tem acesso. Você não tem acesso. Então, entre vocês e entre nós, a gente tem que se conectar. Não tem que ter distinção. Por que você tem dificuldade de falar com o irmão A e B? E por que o irmão A e B tem dificuldade de falar com você? Então eu vou acabar pegando os três e colocando numa sala e vocês vão ter que se entender. Fecho a porta e sai e deixo que Deus cuida. Porque Ele vai estar lá e vai estar comigo também. Fala assim, ei filho, obrigado, hein? Agora eu vou corrigir isso aí. Porque tem que se entender, irmãos. Nós somos membros. Se a sua mão decidir ir embora, ela vai conseguir? Mas e se ela fosse embora, como é que você ficaria? Então nós não podemos nos mutilar, a gente tem que se aproximar. O que muitas igrejas estão praticando? Valorizam quem aparenta mais espiritualidade, dando destaque a quem mais se promove, enquanto desprezam humildes e discretos. O culto vira palco de egos e não de adoração. Nossa oração aqui antes de começar o culto para Deus, porque o culto não é para nós, irmãos. Todos nós, mesmo vocês prestando atenção, estão cultuando ao Deus vivo. E eu, inclusive. É Ele quem está nos vendo, e não vocês me vendo. Entende? Nem eu vendo vocês. O que nós estamos fazendo aqui, cada um aqui, nós estamos cultuando a Deus. E Ele está olhando, tá? Se vai te assustar, eu não sei. Mas Ele está te olhando. Sua mente já está no que vai fazer amanhã? Volta, porque Ele está de olho em você. Eu tenho isso terça-feira. Gente, nós estamos no domingo. Né? É como uma escada. Quem vive subindo para aparecer pode cair de um lugar alto. Mas quem permanece aos pés da cruz é levantado por Deus no tempo certo. A humildade não é fraqueza, irmãos. É força alinhada ao coração de Deus. Quanto menos você tentar brilhar para você mesmo, mais a luz de Cristo vai brilhar através de você. Algumas ações práticas. Reflita diariamente em que área da minha vida estou buscando me exaltar. E desce. Desce. Desce e fique nos pés da cruz. Desce, porque a queda é certa. É muito bom subir. Mas se Jesus não estiver junto, a queda é certa. Celebre o sucesso dos outros sem inveja e comparação.
Porque se o outro alcançou algo, você também pode. É que às vezes você não quer. Mas não é para comparar, não é verdade? Por que eu vou comparar? Quando eu vejo alguém melhor do que eu exalto a Deus. Eu falei, Deus, que maravilha, que bênção, que bênção. Puxa vida, olha, esse casal chegou aqui assim, hoje eles estão assim. E eu te peço que o Senhor continue abençoando, Deus, porque isso é fruto de fidelidade, de generosidade, de amor. E Deus vai multiplicando. Dê crédito a Deus em tudo que você fizer publicamente, em oração. Dê crédito a Deus. Poxa, Richard, olha que coisa linda a sua igreja. Ah, é porque eu sou o cara, né? Eu arrumo tudo, faço tudo. Se não fosse eu, aquela igreja. Não, glória a Deus. Que bom, obrigado. Olha, se dependesse de mim, não estaria como está. É a graça de Deus. É a glória de Deus. É para Ele, por Ele e para Ele todas as coisas que a gente faz lá. Aquele povo é um povo abençoado. E você pode fazer parte. A pessoa vem elogiar e você ainda discipula. É uma forma de discipular. Eu não tenho que me achar. Coitado, gente. Eu sou um coitado. Que depende da graça de Deus todos os dias. Reconheça seus erros em conversas diante de Deus. Deus, eu tenho errado. Eu tenho vacilado. E eu não tenho conseguido corrigir isso aqui. Só com a sua intervenção. E pratique a gratidão. Porque ela vai neutralizar o orgulho e vai fortalecer a humildade. E o último ponto, irmãos, muito importante. Justiça, misericórdia e fidelidade são mais importantes que o ritual. Vamos falar juntos? Justiça, misericórdia e fidelidade são mais importantes que o ritual. Mateus 23, 23. Vamos sair do texto e vamos lá para o finalzinho do texto. O que diz Mateus 23, 23? Quem achar pode ler. Vamos lá. Leia em alto. Mateus 23, 23. Perfeito. Vocês negligenciam o mais importante da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Jesus valoriza mais a coerência e compaixão do que a aparência religiosa, irmãos. A gente pode estar bonito, elegante, nossa, olha, rapaz, mas Ele não vai valorizar isso. O que muitas igrejas estão praticando, valorizam eventos e liturgias e deixam o cuidado dos pobres, deixa de cuidar do discipulado, deixa de ouvir alguém que está passando por um dilema. A mulher adúltera foi levada ao templo para ser exposta e Jesus a restaurou com misericórdia. Espiritualidade real, irmãos, vai ser medida, sabe onde? Quando nós interrompermos esse culto e cultuarmos a Deus lá fora. Lá fora. A gente não sai daqui com fome. Graças a Deus. Mas se a gente for na padaria, as pessoas ficam, nossa, rapaz, está usando até óculos escuros, você está radiante demais. É a glória de Deus. É para Deus. Estou vindo de um culto agora e agora eu tenho que praticar o culto na minha vida. Que bom que você enxergou Jesus na minha vida. E você está pronto para ver a glória de Deus um dia? Gente, todo momento é uma oportunidade de evangelizar. Nós podemos fazer obras sociais e missionárias, nós podemos praticar atos de bondade sem buscar reconhecimento, nós podemos continuar orando por quem nos feriu, e nós podemos ajudar alguém que sabe que não pode nos pagar, e podemos perguntar a alguém sempre: como eu posso te servir hoje? Eu queria adotar essa frase na nossa igreja. Quando algum irmão ou irmã chegar até você hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco: Pastor Richard, como que eu posso te servir?
Vamos fazer isso, irmãos? Porque isso vai colocar a gente no nosso patamar, sabia? Não porque eu sou líder. Fala. Não. William, como eu posso te servir, pastor? William, estou precisando de tal coisa. Você pode fazer isso aqui para mim? Paula, como eu posso te servir, pastor? Que legal. Né? Levi, olha. Assim como nós estamos chamando o irmão, ou irmã, né? A paz do Senhor. Vamos adotar isso? Estamos juntos? Regina. Olha, Regina, eu preciso muito que você fale com as irmãs sobre tal coisa. Fábio. Isso. Fábio, olha, aquelas fotinhas que você fez, você pode mandar para o Gui para ele poder colocar nas redes sociais e para a Rebeca? Vamos fazer dessa forma, irmãos? Isso vai nos colocar num patamar de igualdade. E nós vamos aprender muito. Tudo bem? Então nós vamos desejar a paz do Senhor, graça e paz. Nós vamos chamar o irmão ou a irmã de irmão, irmã Silvana, né? Eu também preciso me acostumar, porque eu já tinha alguns vínculos mais próximos, e eu estou me acostumando. Irmã Cíntia, irmã Eva, irmão Levi, irmão Paulo, irmão Wilson. E vamos, gente. Simone, como eu posso te servir, pastor? Pastor, como eu posso te servir, Simone? Isso vai nos dar um termômetro de humildade. Talvez a gente vai estar no piloto automático, e se alguém falar, fulano, que é isso? Fulano, como eu posso te servir? Com doçura, com leveza. E nós vamos nos surpreender com o que Deus vai fazer. Tudo o que fazem era para serem vistos pelos homens. Fechamento agora é uma frase que acho que vai estar aqui. Jesus jamais se impressionou. Está aí escrito? Vamos ler juntos? Jesus jamais se impressionou com a casca. Ele sempre olhou para o coração. Amém. Feche seus olhos por um instante, curve sua fronte. A palavra de Deus continua nos confrontando. A palavra de Deus nunca vai deixar de nos confrontar. O que eu e você que está na internet, precisa notar e perceber é que se você não se transformar, você não verá a glória de Deus. Nós temos muitos produtos industrializados que são com a embalagem linda, mas que nos fazem muito mal para a saúde. E não é roupa, e não é parede, e não são instrumentos, não é tecnologia, não é um altar lindo, tão bem feito e com tanto amor e zelo, mas é o nosso coração que precisa estar totalmente entregue para o Senhor. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Há alguém neste lugar que ainda não decidiu por Jesus como Senhor e Salvador? Você pode estar frequentando a igreja, você pode vir, você é amado, você é amada, a gente te ama, a gente vai cuidar de você, a gente quer você no meio da gente. Mas a minha pergunta agora não é se você se sente bem aqui, é se você fechar os olhos para sempre hoje, se Jesus vai dizer, venha minha filha ou meu filho amado. Porque se você não decidir por Cristo agora, e você partir sem Jesus, você não verá a glória de Deus. Então eu vou fazer uma pergunta. Há alguém neste lugar hoje que deseja entregar a sua vida para Jesus? Só levanta uma das suas mãos, porque eu quero orar por você. Você está distante de uma igreja, não está firme numa igreja, você não pertence a nenhuma comunidade, mas você encontrou um lugar aqui. Se você não se decidir por Cristo e você fechar seus olhos para sempre, Ele vai dizer, afaste-se de mim,
porque eu não te conheço. Jesus nos dá a oportunidade agora. E é por isso e para isso que nós estamos aqui. Senhor, livra-nos da vaidade espiritual. Nos ensina a viver como o Senhor, com um coração humilde, acolhedor e justo. Que nossa fé seja viva, cheia de misericórdia e não de aparência, transformando nossas práticas religiosas em um amor prático, e que reflitamos a Tua essência no secreto e no público. E é pelo nome de Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós oramos, cremos, agradecemos e vivemos plenamente e abundantemente. E a igreja diz: amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.